Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Informe SP especial. Hoje, direto aqui da cidade de Itu, uma cidade muito próxima à capital paulista, aproximadamente 100 quilômetros. Quando a gente não tem trânsito rapidinho, a gente está aqui nessa cidade maravilhosa. E claro que a gente já começa a semana, né, com o pé direito, pensamento positivo e a esperança sempre de dias melhores e trazendo para você informações aqui da cidade de Itu. Eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente pela TV aberta nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo e a você que é internauta de plantão e sempre acompanha a programação da Rede Alesp através do celular. Que coisa boa, né? Aproveita, entra no nosso canal no YouTube, fala de onde você está vendo e ouvindo a nossa programação, porque a gente gosta muito quando você participa com a gente. Aqui está fazendo um calor maravilhoso. Fala pra gente, se aí no seu município está chovendo, tem previsão de chuva, se está calor, se você está aproveitando as férias, né? Como é que está a criançada por aí? Interage com a gente porque a gente fica muito feliz. Eu adianto também para você que chegou agora aqui na nossa programação que você também pode acompanhar o trabalho das deputadas e dos deputados aqui do estado de São Paulo acessando o portal da Rede Alesp. É muito simples, basta você digitar al.sp.gov.br e pronto, você fica por dentro de tudo que acontece no maior parlamento estadual da América Latina. Bom, hoje nós vamos falar diretamente aqui da cidade de Itu, mais uma vez, a equipe da Rede Alesp, né, andando pelos municípios aqui do estado de São Paulo, e a gente vem para o interior, porque a gente ama o interior desse estado. E a cidade escolhida é a cidade de Itu. A gente esteve aqui em 2025, a gente volta, né, porque ainda tem muita festa, a gente aproveita para fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2025. E para a gente começar esse nosso bate-papo, direto aqui da cidade, eu vou começar essa nossa conversa falando com o secretário de comunicação aqui do município, Daniel Alcântara, que gentilmente, né, nos atende hoje. Daniel, muito obrigado por você estar aqui para a gente falar tão bem dessa cidade. Muito obrigado, Ranieri. Agradeço eu pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar da cidade de Itu para as pessoas que conhecem ou que não conhecem e que com isso possam vir visitar o nosso município. Uma instância turística aqui que sempre está disposta a receber todo mundo. Você aqui é da cidade? Não sou daqui de Itu, eu nasci em Minas Gerais, sou um mineiro, mas eu estou aqui há 40 anos, então já sou um ituano de Já coração. é ituano, né? Agora é muito interessante, Daniel, porque todas as vezes, né, e a gente já começa falando sobre isso, porque todas as vezes que a gente pensa na cidade de Itu, a gente sempre pensa nos exageros, né? É uma cidade que tem tudo grande, né? E quando a gente chega aqui, a gente observa aqui na praça, nessa praça histórica onde nós estamos, que isso faz jus, né? Tem algumas coisas aqui que chamam a atenção. Exatamente. A fama de Itu, ela se consagrou nacionalmente, talvez internacionalmente, por conta dos exageros, né? Um antigo programa de televisão chamado Praça da Alegria, onde Manuel da Nóbrega, ele tinha lá dentro de todos os personagens, ele tinha um personagem que era um caipira da cidade de Itu. E ele falava dos exageros, ele falava que aqui o prédio era muito alto, que uma pessoa morreu na queda do prédio, e aí o apresentador perguntava, nossa, morreu na queda? Não, ele morreu de fome, porque demorou muito para chegar lá embaixo. E isso, ele sempre fazia essa brincadeira, ele estava sempre acompanhado de uma mulher, e ele sempre provocava, porque lá o prédio é tão alto que metade da cidade fica na sombra. Enfim, fazia sombra em São Paulo e ele sempre tirava sarro, né? Que Itu era muito maior do que São Paulo e que as coisas eram muito grandiosas. E aí os comerciantes começaram a se aproveitar disso e começaram a desenvolver peças grandes em tamanhos gigantes. Vocês depois vão dar uma olhada aqui na praça que tem as lojas de lembranças, né? Os lembranções. E as pessoas começaram a vir para cá. Nós estamos, por exemplo, aqui pertinho do Orelhão de Itu, que talvez seja um dos cartões postais da cidade, talvez uma das coisas mais fotografadas, que é o orelhão em tamanho gigante, né? Tem uma história aqui, foi nos doado pela Telesp na época e está aqui até hoje. Então, essa é uma das famas. Mas além do centro histórico onde o turista encontra isso, nós temos também uma praça, chamada Praça dos Exageros, uma praça que dedicada ao gigantismo, então lá as crianças vão encontrar coisas em tamanho gigante também para se divertir, tem o escorregador, tem as joaninhas gigantes, tem o labirinto, que é um outro grande atrativo turístico que nós temos aqui e muito visitado por quem vem conhecer Itu. Olha, para você que chegou aqui agora, eu estou conversando com o Daniel Alcântara, ele que é a secretária de comunicação aqui do município de Itu. Só para você situar quem está acompanhando a gente nesse momento, onde nós estamos agora?
Nós estamos na Praça da Matriz. Praça da Matriz é o nosso centro histórico. A cidade de Itu, ela possui um eixo histórico. Então nós temos a Praça da Independência, antigamente chamada de Largo do Carmo. Esse eixo histórico passa na frente de construções importantes como o Museu Republicano, porque é importante também, Ranieri, a gente dizer que não é só de gigantismo que vive a cidade de Itu. Claro que nós temos o turismo dos exageros, mas nós temos uma história maravilhosa. É um município que agora, no dia 2 de fevereiro, completa 416 anos. É uma das cidades mais antigas do Brasil e nós temos passagens importantíssimas pela história do Brasil. Nessa rua, o turista pode conhecer o Museu Republicano. O Museu Republicano que abrigou a Convenção Republicana. Quando o Brasil ainda era um império, houve aqui a realização de uma convenção, de uma reunião de simpatizantes da República. Era uma reunião que foi secreta, porque era um crime você conspirar contra o Império, e tinha vários cafeicultores, industriais aqui na cidade de Itu, por conta da inauguração da nossa estrada de ferro, a Companhia Ituana de Estrada de Ferro, e aí eles encontraram então uma desculpa para poder se reunir nesse casarão, que hoje é o Museu Republicano, para poder traçar aquilo que seria depois o Partido Republicano, e aí sim o golpe de 1889 com o fim da monarquia e a instalação da República. Então, Itu também tem o título de berço da República. Avançando, nós chegamos na Igreja Matriz. A Igreja Matriz, que é uma pérola do nosso barroco, talvez uma das igrejas mais importantes desse período, ricamente ornamentada, e vale a pena muito conhecer esse grande patrimônio. A Igreja Matriz, localizada na Praça da Matriz. Essa aqui que é a Praça Padre Miguel, onde tem as lojas com os souvenirs de tamanho gigante, onde tem o orelhão, onde o turista encontra o semáforo gigante. E se nós descermos esse eixo histórico, nós vamos chegar na Praça do Bom Jesus, que é o Largo do Bom Jesus, Praça Padre Anchieta, onde tem o marco zero da cidade. Foi ali que nasceu a cidade de Itu. Inclusive agora, no dia 1º de fevereiro, nós temos uma cerimônia muito interessante, que é o acendimento da pira em celebração ao aniversário de Itu. Então é uma pira, ela funciona com gás natural e ela acende marcando o início das comemorações de aniversário da cidade de Itu. Colado com essa Igreja do Bom Jesus, onde nós temos inclusive um santuário também muito visitado, Santuário do Divino Espírito Santo, e ao lado tem a Fábrica São Luís, que foi a primeira tecelagem movida com energia a vapor do estado de São Paulo. E na frente dessa tecelagem, terminando o eixo histórico, nós temos mais uma praça importante, que é a Praça Dom Pedro I, local que hoje mantém um cruzeiro em pedra, é uma obra maravilhosa em cantaria, talvez a obra mais antiga aqui da cidade, que é o que sobrou do que um dia foi um largo onde tinha várias construções religiosas da Ordem de São Francisco. Esse cruzeiro está lá até hoje, é do mestre Tebas, que foi um escravizado muito talentoso, que conseguiu comprar sua carta de alforria graças ao seu talento em cantaria. Essa construção existe até hoje, vale a pena conhecer. E nessa praça também nós temos uma casa maravilhosa, que a gente chama de Casa Imperial, que é uma casa que hospedou a família imperial brasileira quando veio aqui, a Princesa Isabel Conde d'Eu. Estiveram nessa casa, é uma propriedade particular, não é aberta à visitação, mas a proprietária é uma ilustre ituana que faz questão de preservar a casa. A fachada dela por si só rende fotos maravilhosas, que é a dona doutora Maria Lúcia Caselli, personalidade aqui da cidade, e a casa é linda. Então esse é o nosso eixo histórico. São 4 praças e onde o turista encontra as lojas de souvenirs, restaurantes, bares, construções preservadas, museus, igrejas, antiquários, e vale a pena uma visita. A gente, quando chega na cidade, e que sai, né, da capital paulista, a gente realmente tem aquela sensação de que nós chegamos numa cidade que é desenvolvida, mas que sim tem aquele ar de cidade do interior, né? As pessoas da praça, os próprios moradores, né? Porque aqui a gente encontra os turistas tirando foto aqui embaixo do orelhão, né? Fazendo fotos aqui em frente às lojinhas, mas a gente percebe também que os próprios moradores utilizam, né, as praças, eles usam a cidade e tem gosto de dizer que é ituano. E a gente percebe essa coisa pacata, né, do interior quando a gente chega aqui. Exatamente. Eu acho que uma grande vantagem que nós temos, Ranieri, eu amo essa cidade, sou apaixonado por aqui. Como eu te falei, vim para cá criança, nós viemos passar o Natal aqui e eu nunca mais voltei. E nós temos grandes vantagens, porque como você falou, nós estamos localizados a 100 km de São Paulo, então num dia de trânsito bom, em 1 hora você está em São Paulo, mas nós ainda somos uma cidade do interior. Nós temos 170 mil habitantes, uma cidade pacata, tranquila, segura, e nós estamos com o nosso acesso é muito fácil.
Então nós temos belas rodovias que nos atendem, como a rodovia Castelo Branco, uma das mais modernas do Brasil, muito perto também da rodovia dos Bandeirantes, caso a pessoa queira vir para cá por essa rodovia. Estamos a meia hora do aeroporto de Campinas, então se você vai fazer uma viagem mais longa, está muito perto. E grandes centros como Sorocaba, Campinas, Jundiaí. Então assim, nós estamos perto de tudo, mas preservados ainda com esse ar do interior. Se você pudesse, a gente vai entrar muito mais nessa parte do turismo daqui a pouquinho, mas você, como ituano de coração, né, a gente já pode considerar assim, o que que você, se você pudesse vender a cidade para alguém, o que que você mais destacaria, além do que a gente já conhece? Nossa, é uma pergunta muito difícil, foi pego de surpresa agora. Mas olha, eu acho que é essa tranquilidade de você poder passear pelo centro com a sua família, se as pessoas tiverem crianças, elas podem vir aqui, estarão seguras. É uma cidade muito segura, muito calma. Nós temos um vídeo monitoramento aqui, você vai ver daqui a pouco a cidade sempre amparada pela nossa Guarda Civil Municipal. Como eu falei, estamos muito perto do grande centro. Então não é aquela cidade onde a pessoa, a família precisa se organizar muito para poder vir. Não, um fim de semana você resolve. Pode, se quiser voltar para dormir para casa, pode voltar, mas se quiser ficar aqui, temos uma rede hoteleira muito boa também, com campings, inclusive, turismo rural, que nós nem falamos disso ainda, né? Eu sei que daqui a pouco meu amigo turismólogo vai falar com vocês. Ele tem até mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas é isso, eu acho que é essa tranquilidade de estar perto de um grande centro, mas estar numa cidade tranquila, que oferece grandes atrativos. Nós tivemos agora um Natal maravilhoso organizado pela Prefeitura de Itu, um Natal que foi, sem dúvida alguma, um marco na nossa história. Nós chamamos de o primeiro Natal mágico da cidade de Itu. Isso atraiu muito turista e aos fins de semana aqui você vinha na praça, parecia carnaval. Tanta gente e você via o mais interessante, as crianças brincando. Isso aí é muito interessante. Para quem mora no grande centro, quem mora num apartamento, numa cidade que às vezes é meio violenta e perigosa, tem um pouco de receio disso, né? E aqui, as crianças podem ser aquelas crianças do passado, onde andava, brincava na praça e o pai está ali observando de longe, mas com segurança. Então, acho que isso vale muito a pena. Vou pedir para o Rodrigo fazer só um movimento, Fabi. Eu não sei se a gente vai continuar, né, com o sinal, mas vai falando com a gente aí, Fabi. Só para mostrar esse coreto, porque o coreto também é muito bonito e remete muito a essa cidade do interior, cidades antigas, onde o coreto tinha uma responsabilidade muito grande. E aí vou pedir para o Rodrigo mostrar esse coreto maravilhoso. Ele é lindo, viu? Tem uma peculiaridade muito grande, né, na obra dele. Eu queria que você falasse um pouco, o que que você acha? Bom, esse coreto, inclusive, no nosso evento de Natal, ele abrigou a manjedoura, né? Nós tínhamos ali a manjedoura nas nossas festas de Natal. Bom, é um coreto que também abriga bandas, de vez em quando nós temos concertos aqui, a banda que se apresenta. Quero chamar a atenção também para uma coisa muito importante e interessante que nós temos aqui na cidade, que são grandes instituições de cultura centenárias, como por exemplo a Banda União. Banda União, um patrimônio da nossa cidade, fundado em 1912, se apresenta no coreto de vez em quando, em alguns momentos, e é isso que você falou. Um domingo, vir passear em Itu, assistir uma missa na Igreja Matriz, pérola do nosso barroco paulista, sair da Igreja Matriz, chegar na praça, encontrar um concerto da banda, são coisas que a cidade interior proporciona. E a gente vai falar também desse turismo religioso, né, dessa grandiosidade, que são as igrejas aqui da cidade de Itu. O nosso programa, diretamente aqui da cidade de Itu, esse SP especial, no comecinho da semana, segunda-feira a gente já começa assim, só está começando. Claro que daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais. A gente dá tempo da gente fazer nesse primeiro bloco, Daniel, uma retrospectiva, né, do que foi o trabalho de vocês em 2025 e já pensando em 2026, né, porque eu tenho certeza que vocês encerram o ano já com muito trabalho para o próximo ano, né? Sem dúvida alguma. No ano passado foi um ano de muita dificuldade orçamentária, inclusive. Nós encontramos a prefeitura bastante endividada. Então, assim, foi um problema que nós herdamos, mas a gente tinha também a responsabilidade e a competência para poder superar. Então, o nosso prefeito conseguiu driblar essa situação, conseguiu algumas emendas parlamentares. Acho que vale a pena até o agradecimento aos deputados do Estado de São Paulo que ajudam o município de Itu. E nós conseguimos mesmo assim realizar os grandes eventos. Como cidade turística, é muito importante, Ranieri, que a gente faça os eventos. Então, assim, a cidade já faz aniversário no dia 2 de fevereiro. Já é uma data onde nós vamos ter uma festa, apresentações, shows, e depois já emenda com o carnaval. E aí segue todo um cronograma de eventos, de atividades.
e aí ao final do ano o Natal Mágico da cidade de Itu, que foi esse evento que eu te falei que foi muito grande. Então isso é muito importante. Como cidade turística, a gente precisa criar atrativos para os munícipes, para os comerciantes, né, porque eles vivem desse turismo também, e também porque o turista vem para Itu e ele traz receita. Né? Então tem toda uma indústria de turismo aí que se movimenta numa cidade como a nossa. Então nós tivemos as dificuldades, superamos, e esse ano com certeza vai ser melhor. Como eu falei, o aniversário de Itu é no dia 2 de fevereiro. Então, tradicionalmente, nós realizamos a festa italiana. A festa italiana, ela nasceu como a festa da padroeira da cidade, que é a Nossa Senhora da Candelária, cuja matriz da cidade é uma igreja em homenagem à Nossa Senhora da Candelária. Então, no dia 2 de fevereiro agora, nós completamos 416 anos. A festa da quermesse da igreja matriz é a festa italiana. Então, assim, nós temos também uma colônia aqui muito atuante, né? A vinda dos imigrantes italianos aqui para Itu marcou muito a nossa cidade. Nós temos várias famílias aqui de sobrenome italiano. Então, assim, é um marco, né, na cidade. E aí essa festa tem a música italiana, a gastronomia, as pessoas gostam de vir para cá, comer o seu prato típico favorito da culinária italiana, de ouvir as suas músicas italianas com os shows que acontecem aqui. Então já é a primeira grande festa da cidade. Nós acabamos de realizar agora um apoio pequeno à festa de São Benedito, da igreja de São Benedito também, muito tradicional, e agora a festa italiana, que já fica o convite aqui para que todo mundo venha prestigiar. Eu fiz uma colinha. Imagina, fica à vontade. A festa italiana de Itu acontece agora em 2026, nos dias 24, 25, 31 e 1º de fevereiro. Porque o aniversário de Itu é um dia 2 de fevereiro, né, que é uma segunda-feira, então nós estaremos em feriado municipal aqui, é mais difícil para o turista vir, mas então esses 2 finais de semana terão atividades aqui para quem quiser vir para Itu. E a cidade já está preparada justamente para receber esse turista e, obviamente, dar suporte para a população. Exatamente, estamos preparados, vamos receber todo mundo com muito carinho. O nosso prefeito sempre fala que exagero é a nossa hospitalidade. Então estamos preparados para receber todos e daqui a pouco vai começar a movimentação. Você pode ver que já estão limpando a praça, a gente já terminou de tirar a decoração de Natal. Agora a praça vai ser toda preparada para a festa italiana, que toma tudo isso daqui com construção de palco, com as barraquinhas de comida típica e movimenta muito a cidade. Todo mundo espera pela festa italiana, que é muito tradicional aqui em Itu. Bom, você viu aí, né, que a gente trouxe um pouco da história dessa cidade de Itu para a gente abrir esse programa, né? A gente falou desse primeiro bloco, mas tem muita coisa ainda para falar para você que está acompanhando a gente nesse momento e ainda não teve oportunidade de conhecer a cidade de Itu, que é tão pertinha da capital paulista, né? Como a gente estava falando aqui, 100 quilômetros aproximadamente em 1 hora, você chega aqui e vê de perto tudo isso que a gente está falando. Isso que é o mais interessante. Mas também tem Praça da Criança, para a criançada, né? Tem muita coisa ainda aqui que a gente vai falar para quem vive aqui na cidade, porque eu falo que são pessoas privilegiadas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda batendo um papo com o secretário de comunicação aqui da cidade de Itu. Eu volto daqui a pouquinho. Olá mais uma vez a você que está acompanhando a programação da Rede Alesp nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Quero até te fazer um convite a você nos seguir nas redes sociais. Aproveita, vai lá no nosso canal no YouTube também, coloca lá Rede Alesp para você não perder a nossa programação. A gente sempre fica muito feliz quando você deixa o seu recado, quando você segue a gente de volta. Então aproveita,
fala lá onde o sinal da Rede Alesp está chegando, tá bom? Nós estamos com o Informe SP especial, começando a semana assim. A gente já começa 2026 andando pelo interior do estado de São Paulo, mostrando as belezas, falando das festas, das tradições, das riquezas. E hoje a gente veio para uma cidade que é muito próxima aqui da capital paulista, que é a cidade de Itu. Para você que não conhece a cidade de Itu, que já ouviu falar muito dessa cidade, aproveita então, vem para cá para conhecer essas belezas. Eu estou batendo um papo com o secretário de comunicação Daniel Alcântara e a gente já falou muita coisa, né? Principalmente da história da cidade, e tem sempre muita coisa para falar. Quando a gente pensa na cidade, a gente não, pensa não somente no que a cidade proporciona ao turista, mas aos moradores, né? E aqui a gente percebe, eu já vi que é uma cidade das praças, tem essa questão histórica, então assim, tem tudo muito pensado para quem mora aqui também. Exatamente, tudo muito bem pensado. Tanto que sou suspeito em dizer, porque como eu falei, né, eu fui um turista que veio conhecer a cidade no finalzinho dos anos 80 e nunca mais voltei. Temos toda uma preocupação, naturalmente, né, com a saúde, com a segurança, com a educação e para o munícipe, para que ele tenha qualidade de vida, né? Um munícipe que vive bem numa cidade, ele é o principal vendedor dessa cidade. É um munícipe que vive bem aqui, quando ele viaja, ele fala, vão conhecer a minha cidade. Ele fala para os seus familiares, as pessoas que moram longe, venha conhecer Itu. E quando esse visitante vem, ele também é bem recebido aqui, né? É um prazer, assim como eu falo como a nossa casa, né? Quando você vai receber alguém, você se prepara para receber aquela visita, você trata bem, você quer que ela leve uma boa impressão da sua casa, e da mesma maneira é o turista, né? Então, eu acho que uma coisa acaba encontrando com a outra, né? Você tem toda a razão. A gente tem aqui também, né, um mundo para a criançada, né? Tem uma praça específica para elas? Correto. Nós temos dois parques aqui dedicados às crianças. Eu vou falar do primeiro, que é a Cidade da Criança. Então, a Cidade da Criança é um parque que já está indo para 40 anos aqui em Itu. É um parque pensado para criança com vários atrativos, desde as crianças pequenininhas, as crianças maiores e também as crianças que precisam de necessidade especial. Esse Parque Cidade da Criança, ele recebe muita gente de Itu, da cidade da região. Vale a pena depois entrar na internet, buscar o endereço e conhecer. E um outro que é a Praça dos Exageros. Esse que eu te falei já no primeiro bloco onde nós conversávamos, que é um parque para as crianças dedicado ao gigantismo. Então lá nós temos um personagem gigante do Simplício, o Simplício que era aquele ator que nasceu aqui na cidade de Itu, né? O nosso ilustre Simplício, que começou a vender a história do gigantismo na televisão, e através do seu personagem. Temos essa estátua que é muito fotografada e nós temos outros atrativos gigantes. Então tem lá uma trena em tamanho gigante que vira um escorregador para as crianças. Aí nós temos lá uns insetos como uma joaninha, mas em tamanho gigante também. E nós temos uma fonte ao contrário, aquela que a água brota do chão. Então, agora no verão, inclusive, nossa, se você passar lá, agora você vai ver que está lotado de criançada se divertindo, vale a pena. E como eu falei, para os pais que são de fora de Itu, saber que estão numa cidade tranquila, que pode deixar as crianças se divertirem ali, sob sua atenção naturalmente, mas vivendo esse gostinho aqui do interior paulista. E eu acho que o mais interessante também, quando a gente pensa nessa questão, né, do que representa essa cidade aqui para essa região, é que Itu tem essa peculiaridade, né, de estar aqui numa região que é muito rica, de todas as formas. Estrategicamente, a gente consegue ir para todos os lugares, como você bem disse, a gente tem o aeroporto de Campinas, tem a cidade de Jundiaí, tem aeroporto particular aqui perto, tem tudo, né? A gente tem tudo aqui perto. Então, isso também faz com que a economia gire aqui na cidade também. Exatamente, isso faz com que a economia gire, né? Temos outros atrativos também, que eu acho que é muito interessante a gente falar, depois eu sei que vocês vão bater um papo com o turismólogo, porque a gente fala dessa tradição histórica do Museu Republicano, por exemplo. Nós temos a Biblioteca Edgar Carone, que é a biblioteca da USP com o maior acervo de estudo de publicações republicanas aqui do Brasil, que vale muito a pena, que recebe muito turista. Mas nós temos também um parque geológico, que é o Parque Geológico do Varvito. Uma formação, uma das únicas no Brasil, acredito que no Brasil só existe aqui no Paraná e depois fora do Brasil na Austrália, que é um parque que foi formado na era geológica. Então, se você for fazer uma visita, não sei se vocês têm imagem para ilustrar, vocês vão ver a grandiosidade desse parque, que ele é anterior aos dinossauros.
e hoje está lá, reconstituído. Mas nós temos equipamentos modernos também. Nós temos aqui o FAMA, que é a Fábrica de Artes Marcos Amaro. Esse FAMA é um museu de arte moderna, tem galeria lá, e tem lá um museu dedicado à aviação, por exemplo. Então nós temos, isso que eu acho que é um grande atrativo, nós temos essa parte histórica do início do processo republicano no Brasil, anterior à proclamação da República, e nós temos também uma coisa de vanguarda, que é um museu dedicado à aviação. Nós temos também bons restaurantes, que eu acho que isso também atrai muita gente, né? Tem muita gente que gosta de ir para a cidade e ela quer conhecer uma comida típica, ela quer conhecer um restaurante famoso, isso também movimenta a economia. E nós vamos ter no futuro, né, um grande parque, o maior aqui da América Latina, que é o Cacau Parque. Então também acreditamos que isso aí vai movimentar muito a nossa economia e a gente vai conseguir investir mais ainda na cidade para o munícipe com toda essa movimentação financeira. Tem uma coisa importante também. Em breve nós vamos ter o prazer de anunciar aqui em público uma grande obra do artista muralista Cobra, que se apaixonou por Itu. Hoje ele também vive aqui em Itu. Ele mantém um ateliê aqui dentro dessa fábrica de artes Marcos Amaro que eu te falei. E ele está construindo um ateliê maior ainda para toda a sua obra e tal, que também é um atrativo turístico. Então, se você for lá, você vai ver as pessoas que gostam do Cobra vindo aqui conhecer a sua obra. E é claro que uma coisa puxa a outra, né? Vem conhecer o artista, mas aí ele vem para a cidade, ele almoça no restaurante, ou ele quer comer uma coxinha exagerada de Itu, grande. Então isso aí também movimenta muito a nossa economia. Você viu aí, né? O Daniel trouxe muito spoiler pra gente, já falou aqui de várias, né, surpresas que a gente vai ter nos próximos anos. Além do Cobra, o Cobra é um artista plástico renomado, conhecido no mundo inteiro. Então ele trouxe aí para você, o Cobra mora em Tu. Olha que legal, é mais um motivo para você vir aqui para essa cidade. Eu conheço outros artistas, né, da televisão que moram, né, em condomínios aqui. Então, obviamente que eu não vou falar em respeito a esses artistas, mas aqui nos condomínios, né, quando a gente chega aqui na cidade, a gente se depara com condomínios luxuosos, de alto padrão, casas lindas, né, chácaras, enfim, fazendas. É uma região muito bonita, então muitos artistas também, saibam vocês, que moram também aqui nessa região. E como ele disse, né, vai ter um parque aí maravilhoso que vai ser inaugurado daqui a pouquinho. E a gente vai sempre estar falando sobre ele. Exatamente, a previsão desse parque é 2027. Mas enquanto ele não está pronto, nós temos outras coisas para o turista vir aqui conhecer a nossa cidade e passar um dia ou passar um final de semana, seja aqui na região central, seja num hotel, seja nas nossas fazendas históricas, né? Porque como você falou, como uma cidade que foi muito rica no passado, nós tínhamos aqui grandes produtores, né? Tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, tivemos o ciclo do café, e aí muitas dessas fazendas históricas elas foram preservadas. E hoje, naturalmente, elas se dedicam ao turismo. Então, o nosso turismo histórico rural também é bastante atrai muito interesse. A gente falou da festa italiana e obviamente que a gente, né, já espera aí muita comida gostosa, muita massa, fogazza. Existe algum prato típico aqui na cidade de Itu que a gente tem que experimentar ou é algo que vem juntamente aí com os italianos? Eu sei que deve ter a comidinha caipira, mas o que que tem aqui que vocês... Isso aqui é de Itu. Olha, talvez o prato mais famoso da cidade de Itu seja o bife à parmegiana, né? O que acontece é que no passado havia aqui uma padaria e aí essa padaria alemã, ela começou a vender um bife grande e empanado, que depois por sugestão foi acrescentado um molho de tomate por cima com queijo e deu-se o nome de bife à parmegiana. Nasceu aqui no Brasil, será? Pois é, então, eu não tenho nenhuma comprovação científica que nasceu aqui, né? Mas uma curiosidade é que se você for nessa região na Itália, não tem esse bife. Lá na região de Parma não tem, né? De qualquer maneira, ele ficou muito emblemático, porque as pessoas falam, eu fui para Itu e eu comi o bife à parmegiana. Tem Famoso, né? famoso bife à parmegiana aqui da cidade de Itu. Naturalmente que esse restaurante, muito famoso aqui hoje, vende esse prato, mas outros restaurantes também vendem as suas versões do bife à parmegiana. Então, acho que talvez o prato mais famoso da cidade seja isso, mas isso é uma opinião minha, tá? Nós não temos assim Nada histórico comprovado. Nada, exatamente. E quem sabe nós também não possamos ser conhecidos depois como uma cidade de chocolate, né? Com a vinda do Cacau Parque aqui, por que não? Agora é interessante você falar isso e faz jus
Porque se a gente for nesses restaurantes que ficam aqui na Praça da Matriz, todos servem o parmegiana, né? Todos servem parmegiana, todos servem. Sou suspeito que a minha filha, por exemplo, de 11 anos, é o prato preferido dela. Se a gente fala que a gente vai comer fora, ela fala, quero comer parmegiana. Agora tem uma curiosidade, Ranieri, que é o seguinte também. Começou agora, não faz muito tempo, a exploração também de pratos em tamanho exagerado, mas não pratos não petiscos, né? Então aqui nessa praça mesmo tem um lugar que vende a coxinha de itu. Então uma coxinha grande, que serve umas 4, 5 pessoas. Então as pessoas vêm para cá e elas querem fazer a sua foto, publicar nas redes sociais, estou comendo a coxinha de itu, que é uma criatividade do comerciante que faz a economia girar. Lembra que eu te falei que depois do programa de TV, os comerciantes começaram a produzir artigos de tamanho gigante? Então, lá, tem um lápis de itu que é muito grande, tem a borrachinha de itu para você apagar os seus pequenos erros, uma borracha desse tamanho. Agora, a nova leva é isso, é a coxinha de itu, o tamanho exagerado, ou o pastelzinho de itu, tamanho exagerado. Isso também tá mexendo aqui com a imaginação das pessoas que moram aqui e dos turistas que vêm para cá e querem consumir esses produtos, fazer suas fotos, publicar em suas redes sociais e tudo vai atraindo mais gente. Daniel, como um bom mineiro e filho de Itu, né, vocês são extremamente simpáticos, gentis. Muito obrigado, né, por você ter recebido aqui a nossa equipe. Mande um abraço para todo mundo da comunicação. Sei que é um trabalho incansável, mas eu acho que é um trabalho em equipe, por isso que dá tão certo, né, o trabalho de vocês. Mande um abraço para todo mundo da gestão municipal. E a gente vai continuar, né, esse programa aqui conversando ainda, porque tem muita coisa para mostrar e falar, mas eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, Ranieri, agradeço a todos os telespectadores da TV Alesp, uma casa que eu tive a felicidade de servir também no passado, por 2 anos lá, onde eu fui muito feliz. Eu fiquei muito contente de poder conceder essa entrevista. Como jornalista, eu sempre brinco, né, o jornalista tem que saber falar de tudo um pouco, né? Mas o meu prazer foi maior ainda, que é poder falar da cidade que eu amo, da cidade onde eu cresci, onde eu me fiz, onde eu me casei, onde eu me tornei pai. E é uma cidade realmente maravilhosa que vale muito a pena a pessoa vir visitar aqui. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Grande a nossa hospitalidade. Deixo um abraço também do nosso prefeito Herculano, da nossa primeira-dama Rita Passos, que gostam demais dos turistas aqui. A Rita que foi deputada, inclusive, lá na Alesp por 3 mandatos, tem um carinho enorme pela casa. E todos vocês são convidados aqui para vir conhecer a cidade de Itu. Aproveita, reforça o convite para participarem da festa da cidade. Por favor. Então, a festa italiana, né, que acontece nos 2 últimos finais de semana, agora de janeiro, com comidas típicas, shows, apresentações musicais também típicas da cultura italiana. Então, todo mundo tem um pezinho na Itália, né? É raro uma família que não tem alguém que veio da Itália ou que se casou com alguém que era italiano. Então, assim, talvez seja uma das maiores imigrações que nós tivemos aqui. E além disso, faz parte, né? Nós incorporamos toda essa cultura, essa tradição italiana aqui ao Brasil, né? Que nós somos uma sociedade muito miscigenada. Então vale a pena a visita, vale a pena. Nos 2 últimos finais de semana, a festa italiana de Itu, em celebração ao aniversário da cidade, dia 2 de fevereiro, onde nós completaremos 416 anos, de muita história e de muito amor. Tá certo, obrigado, muito sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Sucesso para todos vocês também. Olha, esse bate-papo, o direto aqui de Itu, só está começando, viu? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda aqui na Praça da Matriz para falar mais dessa cidade linda. Fica com a gente.
Olá mais uma vez para você que está acompanhando a nossa programação, a programação da Rede Alesp. Nesse comecinho de semana, né, sol forte em muitas cidades aqui do estado de São Paulo. A gente lembra que tem previsão de chuva para quase todo o estado de São Paulo. É importante você também ficar atento aos alertas da Defesa Civil de todos os municípios, né? Se possível, se abrigar no final da tarde em casa, porque a gente sabe que essas chuvas de verão, elas acabam sendo bem fortes, né? Dependendo aí da sua região. Mas a gente está aqui na cidade de Itu. A gente já começou a semana desse jeito. Nossa equipe se deslocou até essa região, até essa cidade linda, a cidade que é a cidade dos exageros. A gente lembra, para você que chegou agora, a cidade de Itu fica muito próxima da capital paulista. Uma horinha sem trânsito, você já está aqui e conhece todas essas belezuras. A gente vai bater um papo nesse momento com o Fábio Grisotto, ele que é turismólogo, para falar a respeito do turismo dessa cidade, né? Fábio, eu quero te agradecer por você estar aqui para dividir com a gente toda a sua experiência, seus estudos. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de participar junto com vocês, mostrar um pouco da minha cidade, um pouco da força do turismo, né, aqui na cidade e na região também, né? Ituano. Sim, Ituano, Ituano. Fábio, como é que, conta pra gente, divide agora a tua experiência pessoal, né? Por que que o Fábio decidiu escolher ser turismólogo? Olha que pergunta legal. A curiosidade. Eu via muita coisa, né, sobre a história e tal, e ninguém conseguia me explicar o que era, eu comecei a ir atrás e tal, e aí surgiu o curso de turismo na cidade de Itu, na ETEC, e foi uma forma assim de eu começar a entrar na área, né? Então, pela curiosidade, comecei a buscar informações e comecei a estudar e fui nisso mesmo, a história da cidade, né? Acabei entrando no turismo. Legal. Tá há quanto tempo já na área? Nossa, desde o final dos anos 90, comecei em 98 o curso. Vai fazer a conta já, para saber quantos anos você tem. Já mais desde os anos 90, né? Eu entrei na prefeitura em 2003, né, entrei concursado na prefeitura, né? Então, mais de 20 anos na prefeitura atuando já, mas no turismo já mais, né, bem mais. Né? Agora, Fábio, para a gente realmente vender a cidade, explicar para quem está em casa, né? É óbvio que a gente, quando pensa na cidade de Itu, a gente sempre imagina os exageros, né? Porque lá em Itu tem tudo grande, lá em Itu é a cidade onde tem um orelhão grande, não sei o quê. Mas como que a gente vende, né? O que que significa essacidade quando a gente pensa no turismo? Então, eu sempre brinco, às vezes o paulistano, a pessoa da Grande São Paulo, às vezes vem de passagem, né? Ele está indo para algum lugar, passa por Castelo Branco, na Bandeirantes, vê aqui Itu e uma passada, sem saber, às vezes, tem muita coisa para conhecer, né? Então, às vezes, conhece só essa praça onde estamos, a Praça da Matriz, e não sabe que na Praça da Matriz está a igreja que é o maior monumento do Barroco Paulista. Né? Então, às vezes desconhece, então por isso a importância de uma reportagem como essa, para mostrar que Itu tem muitas possibilidades para conhecer, muitas fazendas históricas, o turismo rural é muito forte, e Itu tem vários campings, mas nossos campings não é só lugar ficar acampado em barraca, nossos campings, todos têm parque aquático, tem chalés, então tem muita opção para conhecer em Itu. Né? Além disso, a gente estava até falando também a respeito, que é muito importante a gente falar, com todo o estado de São Paulo, o turismo rural. Exatamente, o turismo ela, né, começa assim com a questão da fazenda do chocolate, com os hotéis fazendas, tem cavalgadas, tem a cavalgada lua cheia na Chácara do Rosário, né? Então tem muita possibilidade. E como eu falei, os campings, né, na área rural, todos eles têm parque aquático, tem chalés, né? Então conhecido, filé parmigiana, vários restaurantes na cidade tem o filé parmigiana grande, mas também tem a questão da comida caipira. Tem muito camp, né? Ou seja, isso está sendo divulgado, entrou num boom agora da cidade, porque parece que a gente vê cada vez mais as pessoas falando que Itu é uma cidade de camping. Exato. Na verdade, os primeiros campos surgiram nos anos 70, aproveitando essa questão das coisas grandes, tal, o pessoal começou a investir, umas fazendas começaram a virar campings, né? Então, realmente a cidade de Itu é uma referência há muito tempo na área de campings. Só que, como eu falei, diferente de outros lugares, nossos campos têm muita infraestrutura. Você pode fazer o day use, passar o dia, né, no camping, né, curtir um toboágua, né, uma piscina, uma cachoeira, ou realmente ficar hospedado no chalés ou acampado mesmo, né?
época de férias, fica tudo cheio, lotado mesmo, tem que realmente ir com antecedência para você estar agendando. Fora, né, tem também a questão de pesqueiros que viraram também grandes locais de pousadas também, né, grandes eventos da cidade, né, como aconteceu o Tomorrowland, agora vindo para a cidade também o Cacau Show, o Cacau Park, né, tal. Então realmente está crescendo bastante essa área rural, desenvolvendo bastante o turismo. Quando a gente pensa também na cidade, e aí a gente viu, né, o Daniel falando desse circuito histórico, aqui também tem um circuito religioso bem forte, né? Exato. Nós, assim, além das nossas igrejas históricas, além da questão de você poder conhecer a arquitetura do barroco, do rococó, também a questão religiosa é muito forte. Então, em Itu temos vários candidatos a santos, né? Temos aqui a Madre Maria Teodoro Voiron, ela é venerável, já está na igreja, então está em processo, para o próximo degrau vai ser a questão de se tornar beata, depois santa, né? Então, muita gente vem para Itu conhecer aqui na igreja, essa experiência que temos agora com a Cacau Show, né? Com o Cacau Park, né? Esse parque vai ser o maior da América Latina. E também uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu tenho o meu segundo emprego também. Temos aqui o trem turístico, né? Que é o trem da República, que faz Itu Salto, né? E lá eu sou maquinista. Então, realmente foi uma diferença para a cidade também, esse trem também veio agregar o turismo de Itu e da região também, o turismo ferroviário. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Olha, o Informe SP especial direto da cidade de Itu está de volta, né? Mais uma vez, a gente quer agradecer ao seu carinho, à sua audiência, a você que nos acompanha pela TV aberta nos 645 municípios aqui desse estado. Acho que a gente teve um pequeno problema técnico no finzinho desse outro nosso bloco. Nós estamos batendo um papo aqui com o Fábio Grisotto, ele que é turismólogo, conhece muito bem quando a gente fala de turismo aqui nessa cidade. A gente já estava fazendo as contas da idade dele, mais de 20 anos aqui. Fábio, interessante que a gente estava falando no bloco anterior, não sei se pegou no nosso bate-papo, a gente falando dessa questão, vamos repetir mais uma vez, né, da potência que é a parmegiana. A gente não tem muita coisa histórica e oficial de que a famosa parmegiana brasileira nasceu aqui na cidade de Itu, mas a gente sabe que ela está aqui há muito tempo, né? E como Itu, então, é uma das cidades mais antigas, então a gente acredita que a parmegiana nasceu aqui, então. Pelo menos lá pelo final do século XIX já estava por aqui já, a parmegiana aqui muito forte na cidade, sim. E então na gastronomia, como falei, realmente muita gente vem para cá para poder, né, almoçar, né, vem aqui no restaurante aqui do centro e na área rural também, a gastronomia típica também do comida fogão a lenha, né, tal. Então realmente muita gente vem atrás da gastronomia da cidade também. E Itu, assim, também é importante porque ela faz parte de uma região turística, né, que é o Roteiro dos Bandeirantes. Então pouca gente sabe que o Rio Tietê, que passa por São Paulo, ele passa por aqui. Então, Itu está no Vale do Rio Tietê. Então, o Rio Tietê passa por aqui e dá para fazer um caminho muito bonito, que é a Estrada Parque. É uma estrada que margeia o Rio Tietê. Então, você pode vir de São Paulo para cá, seguindo ali por Barueri e pegando essa Estrada Parque, a Estrada dos Romeiros, vindo para cá. Realmente, e tem muito ciclismo também nessa estrada, muita gente vem pedalar aqui também. Eu também pedalo, faço os passeios também na cidade. Então, também cresce na nossa cidade muito o cicloturismo também, né? Então, Itu tem muita opção para conhecer, né? E é legal você falar isso, né? A gente estava falando dessa questão da economia, de como tem mudado nesses últimos anos, né? Como melhorou. Tem várias peculiaridades, né? A cidade de Itu está entre grandes centros, né? Como Campinas, a cidade de Jundiaí, que tem crescido bastante, Sorocaba. Então, isso faz com que também a cidade respingue também, né? Essa economia desses outros municípios. Então, e tu consegue conservar esse ambiente do interior, uma cidade tranquila, né? Então muita gente vem para cá até elogia, nossa, que cidade limpa, que cidade segura. E ao mesmo tempo está perto dos grandes centros, a 100 km de São Paulo,
a 40 de Sorocaba, a 45 quilômetros de Viracopos, do aeroporto de Viracopos, né? A 50 de Campinas, 45 de Jundiaí. Então está próximo a grandes polos, né, administrativos do estado de São Paulo e ao mesmo tempo, né, e também, também tem boas vias de acesso. Todas as entradas da cidade, tudo estradas duplicadas, então é muito fácil vir para cá, não tem trânsito. Né? Então realmente Itu é muito acessível para você poder vir conhecer e passear. Mas o importante é você vir com o tempo. Não adianta você só vir um bate e volta. Lá é coisa pouca. Não, tem que vir passar um final de semana. Tem muita coisa para ver. E realmente, um lugar que não posso esquecer de falar também, que é o FAMA, que é a Fundação de Artes Marcos Amaro. O FAMA hoje está trazendo para cá o Museu da Aviação, que ficava em São Carlos, né? Tem o Instituto Cobra também, né? O famoso muralista Cobra. Então, Itu tem muita coisa para se ver, tem que ter tempo para passar o final de semana, pelo menos. Que bacana, que legal. Agora sim, você como bom ituano, né? E aí eu vou te colocar numa situação bem difícil. O que você mais gosta da sua cidade? Não posso deixar de falar que eu gosto mais da ferrovia. Eu sou maquinista lá, então para mim, claro, o que eu mais gosto é estar trabalhando lá no trem, todos os finais de semana, recebendo os turistas, né? Realmente, venha passear na cidade e quem sabe eu estou aqui pelo centro ou estou lá no trem. Tem isso, eu não sabia que tinha ferrovia. Exatamente, tem o passeio turístico entre Itu e Salto, né? Então, chama Trem da República, porque essa ferrovia foi inaugurada um dia antes da Convenção de Itu. Então, ele está muito interligado com essa história do Museu Republicano, de Itu, seu berço da República. Então, é um passeio bem divertido também para conhecer. Então, quem gosta de andar de trem, quem gosta de pedalar, então, quem gosta de comer bem, venha para Itu. Quando a gente pensa também nessa questão do esporte, você falou, você também pedala, né? Também é muito forte isso aqui, não é? Exatamente. Então, tem aqueles que gostam mais de asfalto, com as bicicletas speeds, então pega mais a Estrada Park, seguindo o Rio Tietê. Tem aquele que gosta mais da mountain bike, pega nas estradas rurais, passando pelas fazendas históricas, né? Já aproveita, já almoça na fazenda, já dá uma pedalada. Então, realmente tem muita opção para pedalar aqui e tem vários, se você entrar no nosso site do turismo, lá tem várias opções de rotas de cicloturismo. Estamos crescendo muito na cidade também. Muita gente deve estar pensando assim, nossa, quero investir nessa cidade. Você acredita que aqui também seja um lugar muito bom para quem quer empreender, né? Já pensando no retorno desse empresário? Então, com certeza, né? Realmente, se você for empreender nessa área do turismo, né? Na parte hoteleira, na parte gastronômica, né? Realmente, assim, está expandindo muito, porque a gente recebe muitos grandes eventos na cidade. A gente está próximo de grandes centros. E agora, como falei, a questão da instalação do Cacau Park. Então, realmente está tendo um boom de investimentos muito grande na cidade, né? Então, esse é o momento para realmente investir. Sem contar que é uma cidade segura. Exatamente, aqui é muito tranquilo você andar pelo centro, né? Sabe, diferente de outros lugares, aqui você realmente, é isso que as pessoas elogiam a cidade, né? Que você pode, tudo é com monitoramento, tem a questão da muralha eletrônica interligada com as cidades vizinhas, então realmente é muito tranquilo mesmo. Se a gente traçar um perfil, né, dos habitantes aqui da cidade de Itu, a gente vê muito forte essa questão da presença dos italianos, né, dos descendentes, dessas famílias que vieram para cá no auge ali do café. Qual que é essa história, essa relação com os italianos? Então a cidade realmente começa, né, a questão indígena, né, na cidade, então tem os indígenas da região, dos Tupi-Guaranis, depois a chegada dos portugueses no século XVI, Itu tem mais de 400 anos, né? É uma cidade mais antiga de São Paulo. Aí, como Itu no século XVIII foi muito forte a questão da cana-de-açúcar, veio para Itu muitos negros, né? Naquela época escravizados. Então isso colabora muito na cidade também para a cultura forte da presença negra na cidade. Aí já no final do século XIX começa a substituir então, essa mão de obra escravizada pela mão de obra assalariada, né? Então essas senzalas começam a virar colônias. Então além de italianos também veio muitos alemães, também espanhóis e realmente colabora com a cultura regional. Nossa cidade. E já no século XX, aí começam a vir os japoneses e também agora chineses, né? Então, realmente é muito essa caldeirão cultural que temos em Itu. Aí isso repercute na gastronomia, nos atrativos turísticos, né? Então repercute nessa diversidade, né? Na cidade, nas festas, tem a festa italiana, tem a festa japonesa, tem a feira afro. Então é bem diverso também na cidade essa questão de vários povos contribuindo para a nossa cidade, né? E você como um turismólogo, uma pessoa que fomenta o turismo, quando você observa, né, que tem esse cuidado, essa sensibilidade da gestão, né, de proporcionar isso aos munícipes e também ao turista, pensar que realmente a cidade ela se desenvolve, ela cresce a partir desse momento,
onde tem ali uma gestão que investe no turismo local e que divulga isso de uma certa forma também. Exatamente, a gente participa das feiras de turismo, né? Quando é feira, a gente sempre vai com o nosso stand para divulgar a cidade, né? Então, realmente, o prefeito, ele realmente defende o turismo, né? Quanto o deputado também estava, o deputado federal também estava na frente parlamentar do turismo, então ele realmente veste a camisa e divulga a cidade mesmo. Fábio, eu quero te agradecer. Se tiver algum site que você queira divulgar, fica à vontade e mais uma vez muito obrigado. Então, eu tenho o nosso site do Turismo da Cidade de Itu, é turismo.itu.sp.gov.br. Obrigado, sucesso. Obrigado a vocês. Olha, você viu aí a simpatia do Fábio, né? A gente, inclusive, vai continuar esse nosso bate-papo. Agora a gente vai para um outro local que você que está acompanhando a gente vai descobrir daqui a pouquinho, porque a gente vai falar desse turismo religioso, porque a cidade de Itu tem toda uma história, né? Quando a gente fala das igrejas, do barroco brasileiro. Então, fica ligadinho na nossa programação que a gente vai voltar daqui a pouquinho, ainda com muito mais, direto aqui da cidade de Itu. Para você que está acompanhando a nossa programação, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Você viu que a gente já mudou de cenário. Nós estamos numa igreja muito bonita que fica aqui no centro histórico da cidade de Itu. Mas para quem vai, né, e quem vai apresentar para a gente essa igreja que está aqui do meu lado, gentilmente, vai conversar com a gente, é a Ali-Marie Dias de Queiroz, ela que é psicóloga, vice-presidente da CADIL, que é Academia Ituana de Letras, já foi secretária de Cultura aqui da cidade, ou seja, sabe muito bem do que vai falar, porque tem esse amor, esse carinho muito grande pela cidade. Ali, quero te agradecer por você estar aqui com a gente e apresenta onde que nós estamos, fala de onde que nós estamos. Bom, Ranieri, nós estamos na Igreja Matriz Nossa Senhora Candelária, que é a matriz da cidade, a primeira igreja construída na Vila de Itu, lá em 1610, quando a vila foi criada, e ela é o maior templo de barroco paulista que nós temos. Foi a primeira igreja fora da cidade de São Paulo a ser tombada pelo IPHAN em 1938. O IPHAN nasce em 1937 e em 1938 a Igreja Matriz já tinha sido objeto de estudo e tombamento por parte do IPHAN. Por quê? Porque além de ser um exemplar único do barroco, que é essa característica das cores fortes, do muito dourado, dessa dramaticidade, né, que remetia ao poder divino, que diferenciava o homem de Deus, né, do divino, é uma coisa dramática, que faz com que a pessoa se reflita na questão da religiosidade. Então, a matriz ela foi criada com essas cores dramáticas, um exemplar do barroco que a gente chama já de um barroco tardio, porque ele chega um pouco tarde, né, na arquitetura brasileira, e ele se mistura um pouco também depois com o rococó, que são cores mais suaves, né, uma temática mais mundana, digamos assim. Então, a gente vê um pouco de tudo na igreja. Outro aspecto importante são as obras de arte, né, o forro da capela, que a gente vê lá em cima, todas as telas do altar-mor foram pintadas pelo padre jesuíno do Monte Carmelo e pelo outro artista, que era o mestre do padre jesuíno, que era o José Patrício da Silva Manso. Nós temos também na nave algumas telas do pintor Almeida Júnior. O relógio que a gente vê lá de fora, que bate as horas, é um Cartier, que foi trazido da França por Almeida Júnior, a pedido do padre José Leite Ferraz, que era
né, o pároco daquele momento. E temos também, olhando aqui, um órgão de tubos Cavalier-Coll, que é um dos raros exemplares que existem, que passou por um restauro recentemente e de vez em quando ainda pode ser ouvido. Claro que a gente aproveita para agradecer, né, e mandar um abraço para o padre aqui da Igreja Matriz. Como que ele se chama? Padre Francisco Carlos é uma pessoa muito ciosa da preciosidade que ele tem em mãos. Ele tem uma formação em artes plásticas também, então conhece bem o assunto. E deve estar correndo hoje com a festa italiana, que começa logo mais no aniversário, junto com o aniversário da cidade, que é muito tradicional e traz muita gente, tanto da ituanos quanto turistas para Itu. A Ali estava me contando, ela nasceu em São Paulo, mas se considera ituana, já está aqui bastante tempo, a família é daqui. E eu fico imaginando, para quem é católico, para quem é amante das artes, quando chega aqui nesse local, encontra essa grandiosidade. Quando a gente pensa em fé e também a gente pensa em arte barroca, porque aqui é o berço, aqui é muito rico, né? É uma matriz muito rica e que eu acho que daqui saíram referências para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro. Certamente, a gente tem esse exemplar aqui praticamente único no estado de São Paulo, a gente vê muito em Minas, na Bahia, a gente vê bastante o barroco, mas ele é de uma singularidade, né, que nos espanta, pela opulência, né, pensar que ele foi construído com recursos da própria comunidade, enriquecida na época pela cultura da cana e do café. Então, sons, fofocas, né, era onde acontecia a vida social das cidades. Eu fico imaginando nos dias atuais, só pedir para você virar mais um pouquinho para cá, imaginando nos dias atuais, o como deve ser maravilhoso a gente vir para uma missa, né? Para quem é católico, acompanhar uma missa aqui. Realmente é bem significativo, porque o ambiente te remete para... bem disputada. Fica a gente em pé, a igreja fica lotada. É uma igreja grande, ela tem acho que mais de 500 lugares para sentar. E todo esse ambiente te remete à reflexão, né? A buscar um sentido maior, né? Um sentido de amor, de fraternidade, de solidariedade. Você já foi... você nunca, né? Quando a gente tem um cargo público, a gente fica conhecido por ele, e a gente leva esse fomento, né, por muitos anos, e por muito tempo você esteve ali à frente da cultura desse município, e até hoje você fala sobre isso. Se a gente pudesse vender, e você, de uma forma muito carinhosa, essa cidade, né, o que que você destacaria? Estou sendo bem cruel, destaca alguma coisa que você mais gosta. Eu destaco tudo, desde das igrejas, do significado cultural e religioso que se tem, porque a religião ela não é só a fé, ela é também o simbólico. Então a gente não precisa ser católico, apostólico, romano para admirar essa beleza e para entender a profundidade da mensagem que ela quer passar. Que é exatamente isso, né? De respeitar um ao outro, de ter fraternidade, de se pôr no lugar dos outros. E também o exagero, que é a parte mais divertida, mais jocosa, né? Garanto que não tem um turista que saia daqui que não leve uma borracha, ou uma nota grande, ou um martelinho que fica depois batendo na cabeça das pessoas, né? As fazendas, as trilhas, o Parque do Varvito, que é uma formação única, né? Super especial. A gente recebe não só turistas aleatoriamente, mas estudantes do primeiro grau, do segundo, estudantes de arquitetura, de artes. A gente tem esse patrimônio muito vivo, muito presente e, graças a Deus, agora com essas iniciativas, mais preservados para poder mostrar, né, para as pessoas conhecerem, entenderem e, principalmente, saberem de onde vem, o que elas estão fazendo e para onde a gente pode caminhar para um mundo melhor, mais justo. Você bem disse no comecinho, né? E daqui a pouco vai ter então a festa italiana, promovida aqui pela prefeitura, pela igreja, por todos que fazem a cidade de Itu. Exatamente. A colônia italiana é muito grande, muito significativa, muito ativa. É uma das maiores festas que a gente tem na cidade. Então, são 2 fins de semana que fica lotado. O burburinho é imenso. E assim, tem show de música, tem dança, tem comida, né? É uma coisa bem típica do interior, que, por exemplo, em São Paulo a gente teria a festa da Carupita, né? Só que aqui eu acho que ele é até maior que isso. Como a gente está na terra do exagero, tem que ser maior.
Quero te agradecer pela sua simpatia, generosidade de dividir a sua experiência e falar dessa grandiosidade que vocês têm aqui. Parabéns, e sempre que tiver alguma novidade, divida conosco. Muito obrigada, Renieri. E vocês que estão nos ouvindo, venham conhecer Itu. Se já conhecem, voltem, porque sempre tem um ladinho diferente, um aspecto novo para vocês se encantarem. Obrigada. Olha, é claro que a gente vai encerrar dessa belezura, né? Respeitando, obviamente, os fiéis, o espaço, né? Um espaço sagrado, religioso. A gente vai encerrar, mas deu tempo da gente bater um papo com a Elmarie e para falar de como que isso é tão importante e tão bonito. E tá aqui, tá em Itu. Se você não conhece, corre para cá. Esse Informe SP vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até mais.